Olá, queridos alunos, dando início a mais um estudo de Compreendendo a Doutrina Espírita. Hoje nós vamos abordar um assunto de extremo interesse para todos: igualdade natural, desigualdade lógica. Isso está previsto no tomo 2, módulo 14, roteiro 1. E eu abro perguntando e dando tempo para que todos possam pensar. Somos iguais perante Deus? Então por que somos tão desiguais? Vamos deixar um minutinho para eles pensarem, refletirem nessa questão, uma questão de grande profundidade que nos é ofertado, a fim de que possamos compreender tudo isso que vamos estudar nesse capítulo. Então, por que há sofredores e felizes em nosso mundo? Deus não concede privilégio a ninguém. Se há sofredores e felizes em nosso planeta, isso não se dá em razão das preferências divinas, mas por força do mau ou do bom uso do livre-arbítrio dos seus habitantes. Fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Se ao longo de nossa trajetória evolutiva falimos ou nos elevamos, isso se dá por força de nossa livre vontade. Então aqui nós começamos a entender por que existe essa diferenciação entre seres, essa diferenciação de classes, essa diferenciação culturais, as diferenças intelectuais. Elas residem justamente aí, escolhas que nós fazemos para o bem ou para o mal, o bom uso do livre-arbítrio. Quando eu faço escolhas rumo à perfeição, porque sim, fomos criados com o propósito de nos tornarmos seres perfeitos, somos criados simples e ignorantes, rumo a esta perfeição. Mas para que atinjamos essa perfeição é necessário um acúmulo de um acervo intelectual e moral. Para que isso ocorra, eu preciso ter a vontade de querer atingir o ápice dessa conquista. E isso não tem nada a ver com a mão do Criador, porque se o Criador interferisse para um ou para outro, estaria sendo injusto, estaria dando privilégios a um em detrimento ao outro. O Criador não faz isso, muito pelo contrário, o Criador ama todas essas criaturas em igualdade, porque nos dá são talentos. Então você está dizendo que nós somos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, porém nessa trajetória entre um ponto e outro nós vamos fazendo escolhas, e essas escolhas é que vão nos diferenciando uns dos outros. Exatamente. Então Deus não privilegia ninguém. Ninguém ali foi o escolhido, foi graciado, não. Simplesmente nós é que pelas nossas escolhas vamos nos diferenciando uns dos outros. Ou nos elevamos ou vamos falindo nos nossos empreendimentos. Mas não há nenhuma responsabilidade ou a mão do Criador nessa jornada. Os empreendimentos são individuais. É a vontade do ser, é a vontade nossa de querer se transformar em ser perfeito. E quando nós aprendemos que a perfeição, ganhamos a consciência que a perfeição é a jornada final de todo o espírito, que isto vai realmente trazer a verdadeira felicidade, nós vamos investir nesta evolução, nós vamos buscar conhecimento para atingir essa felicidade. Porque o propósito de todos nós é o encontro da felicidade, não a felicidade ilusória que vivemos, não a felicidade que almejamos. Essa não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é essa que os espíritos superiores atingem quando chegam ao ápice de suas conquistas, à perfeição. Então, por que as aptidões humanas são tão diversas? Por que será que as aptidões não são todas iguais, não é? Se vamos fazendo escolhas diferentes, obviamente vamos experimentando coisas diferentes. Exatamente. Então, as aptidões humanas resultam da variedade de experiências vividas nas múltiplas encarnações, porque, em razão do livre-arbítrio, cada indivíduo decide qual caminho a seguir. Já começamos de novo entendendo que não cabe ao Criador essa escolha. Então, se eu fiz uma má escolha, eu deveria ser um versado em determinado assunto, mas não investi para adquirir esse conhecimento, não investi para ter essas aptidões, não é culpa do Criador, muito ao contrário, foi uma má escolha que fiz em razão do meu livre-arbítrio.
os espíritos foram criados iguais uns aos outros, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença existente entre eles funda-se, pois, na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obraram. Então não tem só a ver também com a escolha, né? Tem a ver também com a quantidade de encarnações. Claro que isso também tem a ver com escolhas, né? Mas, na realidade, um espírito pode ter encarnado mais vezes do que o outro porque ele obrou por isso, ele quis se melhorar, ele pediu essa oportunidade de reencarnar. Exatamente. E ele tem em mente algo muito importante que muitos de nós desprezamos. Ele aproveita a sua encarnação. Ele efetivamente dá valor ao presente que foi dado a ele de sua reencarnação. E quando ele assim o faz, ele vai investir com toda a sua vontade, buscando todo o seu talento para evoluir. Infeliz daquele que não aproveita a sua encarnação. Sim, ele vai evoluir um dado momento? Sim. Ele vai atingir a perfeição? Sim, também vai. Porém, com um tempo maior do que o outro. Por quê? Porque o investimento que ele faz para buscar essa perfeição é muito menor do que o outro. Isso é uma vontade exclusivamente do espírito, em querer buscar o seu adiantamento, em querer encontrar o caminho da perfeição. Então, a diversidade das aptidões, ao contrário da uniformidade, é um bem ou é um mal? Tem uma frase que diz que seria do azul se todos gostassem do amarelo. Exatamente. Essas questões que eu estou formulando são todas tiradas do livro dos Espíritos. Essa diversidade é, em verdade, um bem porque permite que cada pessoa possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, faz o outro, de forma que todos têm um papel útil a desempenhar na comunidade em que vivem. A diversidade das aptidões constitui, pois, um meio de propulsor do progresso, visto que cada homem contribui para a obra coletiva com sua parcela de conhecimento. Então aqui nós vamos ver que nós não somos dotados de todas as aptidões. Não, somos dotados de algumas aptidões. Porém, quando inserido dentro de um contexto social, dentro de uma coletividade, nós vamos contribuir para o desenvolvimento, para o progresso daquela comunidade, daquela sociedade, daquela nação. Porque cada um, através das suas aptidões, através dos seus talentos, quando posto a serviço desta sociedade, é bom frisarmos, né? Porque tem aquele que adquire o talento, mas deixa enterrado, apodrecendo, tal qual a parábola, né? Estragando, servindo para que as traças do ferrugem destrua, mas aquele que coloca essas suas aptidões a serviço da comunidade, ele auxilia no progresso do todo. E essa é uma das finalidades que todos nós temos em função do momento em que nós reencarnamos. Porque nós temos um comprometimento, nós nos avalizamos que iríamos auxiliar o progresso da humanidade. Todos nós, sem exceção, eu, ela, você, assinou esse contrato de auxílio ao crescimento da humanidade. Não só o seu, mas o crescimento da humanidade. E quando nós assim fazemos, nós colocamos esse talento a serviço da humanidade, nós colaboramos para o progresso do todo. Então nós somos agentes transformadores do local em que vivemos. Então essa diversidade no tocante às aptidões humanas sempre existirão em nosso mundo? Será que sempre vai existir em nosso mundo? Ou isso um dia vai passar? As desigualdades naturais, as aptidões humanas subsistirão enquanto tiverem razão de ser, e enquanto subsistirem, satisfarão a uma necessidade da própria natureza, favorecendo o progresso humano. Ou seja, ela tem uma utilidade. Não tenha dúvida. Essa utilidade é fazer com que haja o progresso. Então, enquanto o homem encarnado necessitar desse progresso, ele há de concorrer com as suas aptidões. E sempre isso existirá. Porque para que o homem, através deste conhecimento, auxilie o progresso da sociedade em que ele está inserido. Então, qual é, segundo o Espiritismo, a condição básica para que as anomalias sociais sejam na Terra erradicadas definitivamente?
Como é que a gente vai combater essas anomalias que o homem passa, o homem vivencia? Vamos ver? A condição fundamental para que isso se dê é o enfraquecimento ou mesmo a extinção do sentimento do egoísmo e do orgulho que ainda predomina no planeta. Quando isso se verificar e compreendermos que somos todos irmãos, todos acharão ocupação adequada às suas aptidões, que lhes garanta o mínimo necessário a uma existência compatível com a dignidade humana. Um dia, sem dúvida alguma, esse estado de coisas será realidade em nosso mundo. Então, ele nos mostra que isso é possível ocorrer? Sim. Mas lembrem-se, em aulas pretéritas, o que falamos sobre egoísmo, a importância dessa ferramenta para o progresso, para o desenvolvimento. Como já disse em outras aulas, o egoísmo é um instrumento dado ao homem para fazer com que ele pudesse evoluir. Se hoje você chegou ao estágio que se encontra, agradeça ao egoísmo. Mas ele vai também deixar de existir. Há algum tempo, sim, ele vai deixar de existir. Quando todos nós ganhamos a consciência que todos nós devemos compartilhar, nos comprometer com a evolução do todo, não com a individualidade, mas com o todo. Eu vou colocar a serviço do todo minhas aptidões com um único propósito, do meu crescimento? Não, do crescimento do todo. Quando então eu compreendo o sentido da verdadeira fraternidade, onde o meu ego deixa de existir para colaborar, para corroborar para o crescimento do todo. Então o egoísmo que foi necessário nos primórdios da humanidade para que ela chegasse até os dias atuais, ele tende a ser deixado para trás. Nós vamos vencer essa etapa na nossa evolução, vamos nos libertar da influência da matéria e vamos reconhecer a verdadeira fraternidade. E quando isso acontecer, as diferenças de aptidões, elas não vão ser um ponto para mostrar diferença social, e sim só uma questão de o que um gosta de fazer ou o que o outro gosta de fazer, mas não apontar que um vai ter mais ou o outro vai ter menos por causa disso. Exatamente o que acontece com os espíritos superiores. Lá existe espíritos com aptidões diferenciadas? Sim, existe, mas isso não causa inveja entre eles, muito pelo contrário. É reconhecido o caráter de melhor conhecimento de uma área em relação ao outro. Eles não conflitam, não há divorciamento, muito pelo contrário, aquele que sabe mais orienta aquele que sabe menos, porque ambos têm a consciência de concorrer para a evolução do todo. Então, a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará de espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. E aí Kardec está nos apresentando, está confrontando as teorias marxistas, em que vai mostrar uma igualdade somente a nível acadêmico. É impossível ocorrer essa igualdade. Eu costumo dizer que a desigualdade social, ela se faz necessária. O que não pode ocorrer é um desequilíbrio, tamanho dessa desigualdade, que aquele que está embaixo não é ouvido para quem está em cima. Então aquele que pede, que clama aqui embaixo, não consegue ser ouvido aqui em cima. Por quê? Porque essa balança está extremamente desequilibrada. Ela precisa encontrar quase que um equilíbrio, não a totalidade. Por quê? Porque, como bem vimos, essas diferenças de talentos, de aptidões, fazem com que ocorra essa diferenciação. Então, criar sistema, criar ideias em que vai buscar uma igualdade, isso não é verdade. Até mesmo entre os discípulos do Mestre Jesus havia desigualdade de aptidões. Havia aqueles muito mais afeto ao projeto Jesus do que outros. Um exemplo, Maria Madalena, que estava muito mais ligada a Jesus do que os demais apóstolos, a tal ponto de criar inveja de Pedro. Mas isso é uma outra história. Mas só para que você entenda que é impossível termos uma igualdade absoluta, dado a diferença de aptidões que cada ser conserva. Então, a utopia da igualdade irrestrita
não há igualdade irrestrita das criaturas. Basta compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. E tudo isso tem a ver com o tempo de cada um. Então, aquele espírito que já reencarnou por mais vezes do que o outro, é claro que ele tem maior aptidão, mesmo que ele não tenha aproveitado a sua encarnação, o simples fato de ser lançado de novo no projeto Reencarnar, ele adquiriu algum conhecimento. Então ele tem uma experiência maior do que o outro, indiscutivelmente. Existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos na senda evolutiva, constituindo esta situação nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínio e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante, na iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual, igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esse direito são os da conquista da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Então, esse texto vai nos mostrar que o nosso crescimento está ligado diretamente à vontade do ser de querer trabalhar, de querer se esforçar individualmente. Aqui não concorre o mundo espiritual, aqui não concorre o Criador, aqui é uma luta constante do espírito, do indivíduo, da individualidade de cada ser para querer progredir, para querer buscar, através do trabalho, através do conhecimento, através da sabedoria, buscar esse ápice da sua perfeição. E ali não vai incidir a mão do Criador. E não adianta, como muitos pensam, ficar ajoelhado, pedindo, rezando, porque no máximo que vai acontecer, como eu costumo dizer, é ter uma luxação no seu joelhinho, porque cabe a você o esforço abnegado do crescimento, a busca de colocar ou adquirir talentos. Muitas das vezes nós nos impactamos com concorrências que têm um sucesso maior do que a nossa. Por quê? Porque eu não consegui êxito em um determinado empreendimento e o outro conseguiu. A palavra-chave é uma só: aptidão. Ele foi buscar os recursos necessários para que ele tivesse aptidão e, aliado ao esforço individual, ele tivesse êxito. Então, quando eu não consigo, no meu empreendimento, ter o resultado desejado, o único questionamento que eu tenho que fazer é: o que fiz, ou o que coloquei, que instrumentos eu busquei para ter êxito? E a resposta normalmente irá nos denunciar: eu não tive a competência necessária para encontrar as ferramentas para atingir o objetivo para o qual eu me lancei. Então, essa ideia de a sorte, azar, culpa dos espíritos, culpa das estrelas, isso não é verdade. Isso é uma grande ilusão, isso é uma explicação para nos vitimizar diante da nossa incapacidade de atingir o objetivo traçado. Eu preciso querer, mas não basta só querer. Eu preciso me municiar, eu preciso buscar as ferramentas necessárias para que eu adquira as aptidões para confrontar ou atingir o objetivo para o qual eu tracei. Então, alguns dizem: fui procurar emprego, mas A entrou e eu não entrei. Como A entrou? Será que A tem um QI mais alto? Algumas vezes até sim. Mas a maioria das vezes, quando A entra e eu não, a única resposta que nos vem é: me faltou aptidões, me faltou instrumentos, eu não estava municiado suficientemente para atingir aquele objetivo. Logo, quando as minhas aptidões são menores do que o meu concorrente, é claro que o meu concorrente vai ter êxito.
E onde está aí a influência do Criador? Onde está a mão dos espíritos? Adianta ficar rezando? Adianta ir lá no centro espírita tomar passe para resolver isso? Claro que não. O que adianta é você encontrar as ferramentas necessárias para confrontar o seu concorrente, para atingir o seu objetivo. Então lembre-se, as nossas aptidões é que vão dar o tom do sucesso ou o insucesso, de atingir a perfeição ou não atingir. Mas todos nós atingiremos a perfeição, como bem falei, eu não tenho a menor dúvida. A questão é só o tempo. Alguns aproveitam, e muito bem aproveitado, suas reencarnações. Outros jogam fora esse tempo fantástico que foi dado para ele poder crescer e se desenvolver. Muitos de nós ainda ficam jogados no seu sofá, aguardando que a sorte bata à sua porta. Não existe sorte, existem talentos, existem aptidões em movimento. Coloque a sua aptidão em movimento. Assim, esperamos que vocês tenham gostado dessa aula e que a partir de hoje não culpemos mais o Criador nem as estrelas, muito menos os espíritos, pelo insucesso de nossos empreendimentos. Lembrem-se, o sucesso do meu empreendimento está ligado diretamente às minhas aptidões e à minha vontade. E deixo para vocês uma célebre frase de Og Mandino, no maior vendedor do mundo, que nos fala: o fracasso jamais me surpreenderá se a minha vontade de vencer for suficientemente forte. Fique em paz.